Gravação iniciada, presidente. Então, daremos início à reunião da terceira turma extraordinária da segunda sessão, que acontecerá no período único da manhã desse dia, de 29 de setembro de 2020, para julgamento da pauta extraordinária das sessões não presenciais, exclusivamente de processos retirados de pauta para a realização de sustentação oral, conforme o rito das turmas extraordinárias, e utilizando videoconferência para sustentação. Estão presentes os conselheiros Cláudia Noira e Wilderson Buto. Então, iniciaremos com o processo número 2, do contribuinte Francisco Javier Leza Borman, da minha relatoria, uma vez que o processo de número 1 foi retirado de pauta a pedido do patrono. Apoio, por favor, convocar então o patrono. Farei a convocação, presidente. Item 2 da pauta. Doutora Júlia, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 2 da pauta. Doutora Júlia, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Então, o processo é de minha relatoria, vou passar a leitura do relatório. Trata-se de exigência de imposto sobre a renda da pessoa física suplementar do exercício de 2012 e no calendário de 2011, apurada em decorrência de glosa de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, conforme notificação de lançamento que estão as e-folhas 11 a 14. O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega não ter sido intimado a prestar esclarecimentos e nem intimado da notificação de lançamento. Alegou ainda haver prescrição dos valores cobrados. Ao analisar a impugnação, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre assim se manifestou, as e-folhas 57. A partir da análise dos autos, constato que a intimação do lançamento ao contribuinte, no presente caso, foi efetuada por meio de edital identificado sobre o número 1 de 2017, com período de afixação de 6/4/2017 a 21/4/2017, com data de vencimento em 25/5/2017. Há que ser referido, porém, não constar nos autos cópias do AR com tentativas de intimação do contribuinte. Registro ter sido efetuada consulta no SUCOP portal, ficando constatada a ausência de recebimento. Por esses motivos, por meio de despacho, devolveu o processo à unidade de origem para que anexasse o aviso de recebimento. Em resposta, a Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte assim se pronunciou. Referentemente à solicitação formulada, informamos sobre a impossibilidade de carregar aos autos o referido documento pelas razões expostas. A notificação acima mencionada foi lavrada por essa DRF em 5/9/2016 e postada para o domicílio tributal eleito pelo contribuinte, conforme apontado pelo SUCOP. Ocorre que a correspondência foi devolvida em 16/9/2016 com informação de que o contribuinte havia se mudado daquele endereço, conforme a mitela anexada à folhas 47. Dessa forma, foi emitido o edital 17/2016, afixado de 21/12/2016 a 5/1/2017. Apesar do contribuinte afirmar não residir no local para qual a correspondência foi encaminhada, verifica-se pelas declarações de ajuste anual entregues que na DIRPF 2017 consta o referido endereço, havendo mudança de endereço apenas na DIRPF 2018. Cumpre destacar que os sistemas da Receita não disponibilizam imagens do AR devolvido, mas apenas as informações quanto à situação devolvido, motivo mudou-se, e data da devolução e informação da ECT 16/9/2016. Diante da resposta, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre não conheceu da impugnação, uma vez que a intimação do lançamento se deu por edital, com vencimento em 6/2/2017, e a impugnação somente foi apresentada em 18/6/2018, portanto, intempestiva. O contribuinte foi cientificado da decisão em 29/3/2019, entretanto, no prazo para apresentação de recurso voluntário,
apresentou pedido de revisão de débitos dirigido ao delegado da Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte, no qual não questionou o lançamento, mas não questionou a intempestividade da impugnação. Esse é o relatório. Eu passo, então, a palavra à doutora Júlia, que pode se manifestar. Bom dia a todos. Ilustríssimos conselheiros, eu serei breve na minha sustentação oral, porque a matéria aqui em pauta tem entendimento já consolidado pela Receita Federal nos termos do parecer normativo COSIT número 1 de 2002. Como bem relatado, o débito que está em pauta aqui é o Imposto de Renda Pessoa Física referente ao ano calendário de 2011. Esse valor ele foi retido na fonte pela fonte pagadora, declarado em DIRF por essa fonte e oferecido à tributação pelo contribuinte na sua declaração de ajuste anual. Ou seja, o contribuinte ele recebeu esses valores líquidos do imposto. Se houve a retenção e não houve o repasse desses valores para a Receita Federal, esse é um problema de apropriação indébita que deveria ter sido resolvido entre a Receita Federal e a fonte pagadora, mas nunca cobrado do contribuinte que recebeu esse valor líquido do imposto. Tudo isso está comprovado nos autos. Argumenta a fiscalização que essa glosa seria devida em função da declaração de inaptidão da fonte pagadora. Acontece que o fato gerador em análise ele é de 2011, a DIRF foi entregue pela fonte pagadora em fevereiro de 2012 e a declaração de inaptidão da fonte pagadora ocorreu apenas em 2016, com o edital juntado aos autos. Um fato que ocorreu 4 anos depois da entrega da DIRF não pode ser utilizado para justificar a glosa do imposto de renda retido na fonte do contribuinte. Não bastasse isso, há um outro ponto que é de ordem pública e deve ser apreciado todas as autoridades fiscais responsáveis pelo controle da legalidade dos atos de lançamento, que é a decadência. Caso está sendo cobrado um débito do ano calendário de 2011, que deveria necessariamente ter sido lançado até 31/12 de 2016. Conforme bem relatado, o contribuinte ele foi considerado intimado apenas em 5/1 de 2017, que foi o prazo da fixação desse edital na Receita Federal. Como bem relatado, o que foi apresentado aqui foi um pedido de revisão e não um recurso voluntário propriamente dito, justamente por causa da intempestividade da impugnação ao lançamento, que apesar de poder ser questionada, há necessidade do autocontrole dos atos pela autoridade fiscal. Inclusive, junto com esse lançamento do ano calendário de 2011, houve um lançamento idêntico em relação ao mesmo contribuinte, à mesma fonte pagadora, referente ao ano calendário de 2012. Nesses autos também foi apresentado o pedido de revisão, e nesse caso, ao invés dos autos serem remetidos para o CARF, como ocorreu nesse caso, a autoridade fiscal da Delegacia da Receita Federal cancelou o lançamento, justamente porque houve a retenção e esse débito só poderia ser cobrado da fonte pagadora e nunca do contribuinte. Então, ela foi juntada aos autos. Senhores, o que eu tenho que pedir a matéria colocada em pauta aqui, ela é de ordem pública, deveria ser conhecida por qualquer autoridade responsável pelo controle do lançamento tributário. Se o débito que foi retido na fonte não foi repassado, deveria ser cobrado da própria fonte pagadora, seja pelo fato da decadência. Então, peço que esses pontos sejam conhecidos. Se os senhores entenderem que, em função da intempestividade da impugnação, esse fato não poderia ser analisado por esse CARF, entram os autos para julgamento em conjunto com o outro PTA, final 2018-56, justamente para que seja aplicado exatamente o mesmo entendimento nesse caso. Porque o mesmo contribuinte ele não pode sofrer decisões diferentes no âmbito da Receita Federal, sendo que a situação fática é exatamente a mesma, o contribuinte é exatamente o mesmo, a fonte pagadora é exatamente o mesmo, e já foi reconhecido a improcedência da cobrança em relação a esse contribuinte. Sendo essas minhas considerações, muito obrigada. Muito obrigada, doutora Júlia. Vou ler, então, o voto. O contribuinte foi cientificado da decisão recorrida em 29/3/2019. Entretanto, no prazo para apresentação de recurso voluntário, apresentou um pedido de revisão de débito dirigido ao delegado da Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte, no qual questionou o lançamento e não questionou a intempestividade da impugnação. O processo foi encaminhado ao CARF sob entendimento de que, em que pese o contribuinte ter classificado como revisão de lançamento, trata-se de recurso voluntário anexado em 30/4/2019. Assim, encaminhamos para prosseguimento.
Porém, em 27 de agosto de 2019, o contribuinte junta petição aos autos, da qual vem reiterar os fundamentos expostos no pedido de revisão de débito, com respaldo em decisão proferida pela DRF de Belo Horizonte em processo análogo, só que relativo ao ano calendário de 2012, a qual a autoridade lançadora entendeu pelo cancelamento do lançamento, reforçando que no presente processo, palavras do recurso, o pedido de revisão e análise não foi endereçado a este egrégio conselho pela necessidade de cancelamento do débito em análise, independentemente da discussão acerca da tempestividade da impugnação à notificação de lançamento apresentada. Assim, é necessária a imediata devolução dos presentes autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil para análise do pedido de revisão apresentado. Diante da declaração do contribuinte, no sentido de que não apresentou recurso voluntário ao CARF, mas sim pedido de revisão de débitos dirigido ao delegado da Receita Federal, e diante da solicitação expressa para que o processo seja devolvido à DRF para análise do pedido apresentado, em que pese o recurso não ter sido recepcionado, este não poderá ser conhecido, pois não é competência deste Conselho apreciar pedido de revisão de débitos. O processo, então, deverá ser remetido à unidade de origem para que se manifeste do pedido feito pelo contribuinte. Ante exposto, não conheço do recurso voluntário, devendo o processo ser devolvido à unidade de origem para que se manifeste sobre o pedido de revisão de débitos. É como voto. Alguém tem quer se manifestar no processo? Cláudia ou Boto? Bom, não havendo, então, debates ou manifestações, vamos iniciar a votação. A conselheira Cláudia, como vota? Com a relatora. E o conselheiro Boto, como vota? Microfone, Boto. Acompanho a relatora. Então, a votação está encerrada. Vou proclamar o resultado do julgamento. Acordam os membros do colegiado em não conhecer do recurso, devendo o processo ser devolvido à unidade preparadora para que se manifeste sobre o pedido do contribuinte. Participaram do julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, presidente, Cláudia Cristina Noire e Wilderson Boto. Ouvida por videoconferência, a patrona Júlia Araújo da Silveira, OAB-MG 176047. Agradecemos, então, a presença da patrona. Eu entendo, o resultado é realmente o que a gente estava esperando, mas se puder ter pelo menos a ressalva de que houve um julgamento análogo que já poderia ser encaminhado em conjunto com esse do voto. Eu coloquei isso no voto, né? Uhum. E o processo análogo. Agora, eu não sei, o processo análogo, como não está comigo, então só posso... Só porque se fosse junto, só para o contribuinte ter um pouco mais de respaldo, que seria analisado pela mesma autoridade, mas se está no voto já... Uhum. Tá bom. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Saiu, né? Vamos passar, então, para o julgamento do processo número 3, do contribuinte José Carlos Romariz de Freitas, de relatoria do conselheiro Wilderson Boto. Apoio, por favor, convoque o patrono. Farei a convocação, presidente. Só um segundo, doutora, vou confirmar. Item 3 da pauta, Dr. Rui, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 3 da pauta, Dr. Rui, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Copia e cola, por gentileza. Patrono convocado, presidente. Então, com a palavra o relator. Não, agora que ele entrou. Ah, tá, agora que ele entrou. Tá, então, doutor, com a palavra o relator para a leitura do relatório. Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao calendário de 2009, exercício 2010, no valor total de R$ 808,79,
já acrescido de multa de ofício e juros em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 22.000, por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, que importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 399,41. Por bem, descrever os fatos e as razões da impugnação, adota o relatório de primeira instância do acórdão 1656-856, proferido pela 22ª turma da Delegacia de Julgamento de São Paulo. Aí transcrevo, senhores conselheiros, o relatório do que adota aqui, né, já pincelado anteriormente no processo de revisão da declaração de ajuste anual do ano de 2010 no calendário de 2009, que refere-se à dedução indevida de despesas médicas, cuja glosa ocorreu no valor de R$ 22.000. E é incabível, tá, na complementação e descrição dos fatos na notificação, registra-se que é incabível, por falta de previsão legal, deduzir da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física a título de despesas médicas o valor pago na compra de stents, quando não incluído em conta hospitalar ou em conta emitida pelo profissional médico. Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte apresentou impugnação, alegando, em síntese, em 2009, após sofrer um infarto, constatou-se que seria necessário submeter a um tratamento médico específico, o qual é realizado por meio da colocação de stents, conforme prontuário clínico fornecido pelo Hospital Santa Cruz. O valor do tratamento médico era alto e o plano de saúde do contribuinte não cobria o procedimento. O Hospital Santa Cruz se comprometeu a realizar o procedimento cirúrgico para inserção dos stents, mas exigiu que a compra deles fosse realizada diretamente do fornecedor do impugnante, pelo impugnante. A nota fiscal de compra dos stents foi emitida em nome do impugnante e o custo do material foi de R$ 22.000. As despesas médicas em comento estão amparadas pelo artigo 8º da Lei 9.250, sendo dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, desde que o contribuinte apresente receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário. De acordo com a notificação, os valores relativos às despesas por compra de stent não podem ser deduzidos, porque não foram incluídos em conta hospitalar e nem em conta emitida pelo profissional médico. Mas não há obrigação legal disso, basta que as despesas tenham sido incorridas e comprovadas. Apresenta a nota fiscal de compra dos stents e outros documentos que comprovam os procedimentos médicos. Os stents não foram vendidos pelo hospital, tendo sido adquiridos pelo impugnante. Caso as despesas com stents não sejam reconhecidas como passíveis de dedução da base de cálculo do imposto de renda, por não serem consideradas despesas hospitalares, devem ser enquadradas no conceito de despesa com próteses, atendendo ao disposto no parágrafo 7º do artigo 43 da Instrução Normativa SRF 15 de 2001. Os stents colocados em suas artérias, depois de integrados, tornam-se uma prótese. Requer que seja reconhecida a procedência da exigência na notificação de lançamento, tendo em vista a demonstração da possibilidade de dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física as despesas com stents.
Ao apreciar o feito, a DRJ-SP1, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado. Cientificado da decisão, em 24 de 4 de 2014, o contribuinte, por procuradores habilitados, interpôs, em 16 de 5 de 2014, recurso voluntário, reportando-se as alegações lançadas na peça impugnatória e trazendo outros argumentos a seguir, resumidamente sintetizados. Da decisão recorrida. O recorrente sofre de doença cardíaca, sendo que, no ano de 2009, após sofrer um infarto, constatou-se a necessidade de submeter a um tratamento médico específico, o qual é realizado por meio de colocação de stents, conforme prontuário clínico fornecido pelo Hospital Santa Cruz e anexado aos autos. Em razão do alto custo do tratamento médico à época, o plano de saúde do recorrente não cobriu o procedimento. Diante disso, o Hospital Santa Cruz se comprometeu a realizar o procedimento cirúrgico para a inserção dos stents, mas exigiu que a compra dos mesmos fosse realizada diretamente do fornecedor pelo recorrente. O recorrente não teve alternativa. O procedimento médico com stents era indispensável para a manutenção da vida do paciente recorrente e não uma opção. Caso não aderisse ao tratamento médico com stents, o recorrente iria a óbito. Prova disso, além do prontuário médico, é a nota fiscal de compra dos stents, emitidas em nome do requerente, no custo de R$ 22 mil. É evidente que tal despesa só ocorreu em razão de ser a única forma de preservar a vida do recorrente, sendo, portanto, despesa médica dedutível da base de cálculo do imposto de renda. A dedutibilidade dos stents como despesas médicas. Todavia, ao contrário do que consta equivocadamente na decisão recorrida, não existe na legislação que regulamenta o imposto de renda qualquer dispositivo exigindo que os valores gastos com stent ou qualquer outros materiais necessários à realização de intervenções cirúrgicas devem constar na conta hospitalar ou na conta emitida pelo profissional médico, especialmente quando o hospital não comercializa o equipamento e o próprio paciente é quem compra o mesmo. Este CARF já se manifestou a respeito da dedução das despesas com stents na base do imposto de renda, de maneira favorável ao contribuinte. Assim, tendo em vista que as despesas com stents são passíveis de dedução da base de cálculo do imposto de renda, a despeito de integrarem a conta hospitalar ou em conta emitida pelo profissional médico, deve ser reformada a decisão recorrida a fim de que seja cancelada a exigência da notificação fiscal. Do enquadramento dos stents como próteses. No caso do recorrente, os stents foram colocados em suas artérias, a fim de melhorar o fluxo sanguíneo e diminuir a chance de a artéria coronária ficar novamente obstruída e causar um novo infarto. Portanto, os stents adquiridos pelo recorrente, depois inseridos, integram as suas artérias, tornam-se uma prótese, enquadrando no conceito previsto na INSRF 15 de 2001, razão pela qual deve ser cancelada a exigência da notificação de lançamento oral impugnado. Requer, ao final, a improcedência da exigência fiscal. Senhora Presidente, esse é o relatório. Obrigada. Então, eu vou passar a palavra, então, para o patrão, doutor Rui Figueiredo de Almeida Barros. Bom dia, senhores conselheiros, senhor conselheiro relator, Wilderson Boto, senhora Presidente, cumprimento todos aí nessa manhã de terça-feira. Para ser o mais breve possível na minha sustentação, né, agradecer aí o relatório
muito bem narrado, né, pelo ilustre conselheiro relator. Senhores jogadores, excelências, nós estamos aqui diante de um fato, né, como narrou muito bem os argumentos que já foram trazidos no recurso voluntário, é uma situação em que o contribuinte, ele estava em uma situação de muita fragilidade e risco de vida, né. Os prontuários médicos que foram acostados aos autos, né, é importante destacar isso, eles indicam, né, em diversos quadros de evolução clínica, eu posso até citar as folhas, né, desses quadros, que o paciente deu entrada no hospital em 25 de março de 2009 numa situação de infarto do coração. E ele era ex-tabagista, tinha todas as condições pré-existentes, diabético, era uma pessoa já de idade, e deu entrada no hospital com esse quadro de infarto. Diante do quadro de infarto, excelências, a gente sabe que ali as situações têm que ser tomadas, as medidas têm que ser tomadas de uma maneira rápida e eficiente para preservar a vida, né, do contribuinte, a vida da pessoa, né. E nesse contexto, foram recomendadas as condutas que o próprio relator descreveu, como nós trouxemos no recurso voluntário. Então, ele foi submetido a uma cirurgia, a uma angioplastia coronária, justamente para a finalidade de instalação dos 3 stents, né, nas artérias, e isso foi necessário para que ele pudesse sobreviver e continuar a ter uma vida digna né, e fazendo as coisas normalmente. O próprio encaminhamento da cirurgia e a observação cirúrgica na evolução clínica da instalação dos stents, excelências, ele está nos autos as folhas 71 e 72. São prontuários médicos em que há reconhecimento da evolução clínica, em que a expressa indicação da instalação dos stents. Então isso demonstra que, de fato, existiu a operação, existiu a cirurgia, existiu a instalação. A situação com relação à aquisição dos stents também está comprovada nos autos, ela foi realizada pelo próprio contribuinte, né, e isso se deu, como disse o relator, por uma circunstância de não aceitação do tratamento por parte do plano de saúde. Foram questões burocráticas da época, que o hospital não pôde fornecer os equipamentos, os materiais cirúrgicos também, e todo esse contexto de ter que tomar uma atitude rápida e drástica ali envolvendo a situação, o contribuinte adquiriu diretamente, conforme a nota fiscal que está nos autos, as folhas 25, emitida em nome dele, CPF dele, com aquisição de 3 stents no valor de R$22 mil, para que fosse possível a realização da cirurgia que ocorreu no dia 27 de março. Só para relembrar o cronograma, a internação aconteceu no dia 25, a cirurgia 2 dias depois, no dia 27, para se ter uma noção da emergência, né, da rapidez em que foram procedidas as condutas médicas para que fosse preservada a vida do paciente. O principal argumento que nós trazemos aqui, excelências, é que, de fato, a legislação do imposto de renda de pessoa física, ela prevê a possibilidade de dedução das despesas médicas, justamente por se tratarem de despesas incorridas para a preservação da vida, né? Não faz sentido que a gente limite a possibilidade de dedução de uma despesa médica que comprovadamente aconteceu para preservar a vida do contribuinte, apenas pelo fato dela não ter sido prevista numa conta médica ou num relatório médico em que foi exigido o pagamento de honorários médicos, né? A gente sabe que as contas médicas, elas, em regra, trazem os serviços prestados, né? E, como foi dito, o hospital ele não tem a atividade de comercialização dos materiais cirúrgicos para a realização das operações das cirurgias. Então, por conta disso, nós sustentamos no nosso recurso voluntário que o hospital não poderia trazer esse tipo de despesa em sua conta hospitalar. Por isso, a aquisição se deu diretamente com a representação da empresa que fabrica os implantes, né, as próteses, os stents. E nesse ponto, como bem destacou o relator, nós trazemos aqui a orientação jurisprudencial já firmada nesse grave conselho, no sentido de que
ainda que essas despesas médicas com aquisição dos estentes, elas não constem na conta médica, na conta hospitalar, me desculpe, elas devem sim ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, quando restar ineludível nos autos de que aquela despesa médica aconteceu para financiar a aquisição de um material que foi utilizado no tratamento do contribuinte, que aqui no caso preservou a vida do contribuinte. E quanto a isso, excelências, como eu já mencionei as folhas dos laudos médicos, não se tem dúvidas de que os estentes adquiridos na nota fiscal de folha 25 foram implantados no corpo do paciente, do contribuinte, né? Então, além do precedente que foi citado no próprio recurso voluntário, nos memoriais que foram distribuídos na semana anterior, né, no dia 15 de julho, nós temos também, aliás, me desculpe, dia 15 de setembro, nós temos também um outro precedente que foi localizado também do ano de 2012, que no mesmo sentido desse apresentado, também entende que se a despesa do estente não estiver constando na despesa médica, na conta médica, mas assim, ainda assim, nos autos, ficar comprovado que aquela despesa incorreu na aquisição do estente para o tratamento do contribuinte, que ela deve sim ser deduzida da base de cálculo do imposto de renda, né? Inclusive, nesse contexto, excelência, a gente traz também uma argumentação alternativa, né, um ad argumentando, de que se esse egrégio conselho entender pela manutenção da autuação com relação à impossibilidade de dedução dessas despesas, na forma como a autoridade fiscal entendeu na primeira instância e a DRJ manteve na instância julgadora, que ao menos se considere os estentes como próteses, até porque a definição médica do estente é essa. E essa definição já foi, inclusive, abordada por esse egrégio Conselho de Contribuintes no Acórdão 2101-001-853, que é esse de 2012, de setembro de 2012, que eu mencionei agora há pouco. Nesse acórdão, o conselheiro relator Alexandre Nishioka, ele consigna que, no contexto das definições médicas, o estente ele é, sim, uma prótese, que se integra, como nós trouxemos no recurso voluntário, após a sua instalação, ele se integra à artéria do contribuinte, dela fazendo parte. E este, no conceito médico, é o conceito de prótese que deve ser respeitado, e assim, se não pela dedução da despesa em si, mas que seja acatada a dedução pela despesa como se prótese fosse, porque não deixa de ser, e porque ela efetivamente foi adquirida e implantada, né, no tratamento médico realizado pelo contribuinte. Nesse sentido, excelências, por todo esse exposto e também pelo que consta dos autos, a documentação farta que foi apresentada e as razões recursais já reiteradas, eu peço pelo provimento do recurso voluntário, com a reforma do acórdão de primeira instância, para que seja julgado totalmente improcedente a autuação fiscal, a exigência, a glosa da despesa a glosa da dedução da base de cálculo do imposto de renda de pessoa física com a despesa médica na aquisição dos estentes. Fico à disposição de Vossas Excelências, caso seja necessário algum esclarecimento adicional. Agradeço muito pela atenção e muito obrigado. Desculpe. Muito obrigada pelos esclarecimentos do doutor Rui, e o relator está com a palavra para a leitura do voto. Agradeço a intervenção do patrono, muito propícia, e parabenizo pelas colocações feitas e pelas ponderações, que com certeza vão enriquecer o julgamento. Senhores conselheiros, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razões por que dele conheço e passo a sua análise. Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso, então vamos ao mérito. E surge-se o recorrente contra a decisão proferida pela DRJ-SP1, que manteve a glosa da despesa médica realizada no valor de R$ 22.000 por falta de previsão legal
para a respectiva dedução, buscando por oportuno nessa seara recursal obter nova análise do todo processado no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA 2010. Assim encontra-se fundamentada a decisão recorrida. A possibilidade de dedução existe, nos termos do artigo 8º, 2A da Lei 9.250 de 95. Se o valor dos stents estiver incluído na conta hospitalar em que o paciente seja o próprio contribuinte ou dependente, integre o procedimento médico, em relação ao qual não haja cobertura por apólice de seguro ou ressarcimento por plano de saúde. A questão 345 das perguntas e respostas do IRPF 2010 esclarece em relação ao marca-passo. O marca-passo é dedutível? Tá? A questão 345. Sim, desde que seu valor esteja incluído na conta hospitalar ou na conta emitida pelo profissional. Vê-se, né, assim, apenas os aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias podem ser considerados como despesas médicas mediante comprovação com receituário médico, odontológico e nota fiscal em nome do beneficiário. Vê-se que outros aparelhos e próteses, como por exemplo o marca-passo, somente são dedutíveis quando incluídos na conta hospitalar ou na conta emitida pelo profissional. Portanto, não podem ser acatadas despesas realizadas. Pois bem, de fato, digo eu, o artigo 8º 2A e parágrafo 2º 1 da Lei 9.250 de 95 e o artigo 80 do RIR 99 são taxativos ao limitar a dedução das despesas pagas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses, entre parênteses, incluindo-se aqui marca-passos e stents ortopédicos e dentários. Tá? Então, em próteses, incluindo-se aqui marca-passos e stents. Contudo, a despesa com implantação de stents somente poderia ser dedutível se integrasse a conta ou fatura emitida pelo médico ou estabelecimento hospitalar, ao teor do entendimento fiscal acompanhado pela decisão de piso. Pois bem, em que pese o entendimento acima, e a despeito dos que entendem ao contrário, após detida análise dos autos, estou convencido que a pretensão recursal merece prosperar. Não se pode realizar uma cirurgia de implante de stents sem a peça ser implantada, sendo certo, nos autos, que o plano de saúde não arcou com a cobertura pela aquisição dos mesmos. E, nos casos em que não há cobertura da despesa, não há como o hospital incluí-la na mesma fatura, tornando-se necessário desmembrar aquilo que será coberto pelo plano daquilo que será pago pelo paciente. No presente caso, a prova documental produzida, aliada às razões recursais, não deixa dúvida de que o recorrente, diante da recusa do plano de saúde, se viu obrigado a arcar com os custos de aquisição dos stents, indispensáveis e necessários na intervenção cirúrgica por ele suportada. Situação que, dada a peculiaridade em que realizada, ao meu sentir, não desnatura a dedutibilidade de tal despesa. E aqui, conselheiros, eu cito aqui
alguns posicionamentos, né, em especial um posicionamento, uma decisão desse conselho, né. Eu cito aqui o acórdão 21.02.01.993, né, proferido pela segunda turma ordinária da primeira Câmara dessa segunda sessão, nos autos do processo 11.040.000.286.2007.1, proferido na sessão de julgamento do dia 18/4/2012, e que se amolda ao caso vertente diante da natureza da demanda, tá? É até interessante aqui que no acórdão que ele refere-se ao ano calendário de 2005, a emenda ela contempla o seguinte: despesas médicas existentes, dedução da base de cálculo do IR, correção. A despesa médica com implantação do estente é dedutível desde que seu valor esteja incluído na conta hospitalar ou na conta emitida pelo profissional, ou ainda quando reste iniludível que o paciente autuado pagou o preço do equipamento e sofreu intervenção cirúrgica para a implantação. Cito aqui outro precedente, né, na mesma linha de 2014, o acórdão 21.02.002.427, julgado na sessão de 23 de 2014. Continua. Ademais, cabe presumir ainda que os documentos trazidos não foram considerados inidôneos, além do fato de não se vislumbrar no lançamento e na decisão recorrida qualquer questionamento sobre os dispêndios realizados pelo contribuinte, ou mesmo eventual ausência dos requisitos legais a motivar a glosa, tá? Cujo fundamento único motivador do lançamento limitou ao fato de que não podem ser acatadas despesas com o estente utilizado em cirurgia do contribuinte, mesmo constatando no prontuário clínico do hospital que realizou o procedimento cirúrgico adquirido diretamente de empresa comercial e não integrando a conta do estabelecimento hospitalar, devendo ser mantida a glosa. Destarte pela farta e consistente prova produzida nos autos e aliado às peculiaridades que envolvem a demanda, no meu entender, afigura-se dedutível as despesas com aquisição de estentes, porquanto indispensáveis à realização do procedimento cirúrgico suportado pelo recorrente, razão pela qual afasto a glosa sobre a despesa médica declarada e torne insubsistente o crédito tributário lançado. Ante o exposto, voto por dar provimento ao presente recurso nos termos do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução da despesa médica glosada. É como voto, senhora presidente. Desculpe, gente. O relator, então, deu provimento ao recurso. Alguém quer se manifestar? A conselheira Cláudia quer se manifestar? Então, vamos então passar para votação, né? A conselheira Cláudia, como vota? Eu parabenizo o relator pelo voto, mas vou pedir vênia para divergir, entendendo que a legislação, apenas no caso de próteses ortopédicas e dentárias, admitiu a possibilidade de aquisição direta do paciente a um estabelecimento não hospitalar. Somente nesses casos a legislação permitiu. Então, tivemos a oportunidade de ter essa discussão por conta de um processo esse mês de prótese ortopédica, e aí eu manifestei meu entendimento, e aí, então, com todas as vênias, eu divirjo do relator para negar provimento. A conselheira nega provimento e eu acompanho o relator para dar provimento, porque entendo que, de fato, se trata de uma despesa médica, né? A prótese, no conceito médico, é algo que incorpora está incorporado no corpo do paciente para suprir uma função que não
de um órgão que não está funcionando. Então, eu acompanho o relator. A votação está encerrada, eu vou proclamar o resultado. Acordam os membros do colegiado por maioria de votos em dar provimento ao recurso, vencida a conselheira Cláudia Noira, que negou o provimento, ao recurso. Participaram do julgamento os conselheiros Sara Maria, presidente, Cláudia Noira e o Whindersson Boto. Ouvido por videoconferência, o patrono Rui Figueiredo de Almeida Barros, OAB Paraná 72172. Agradecemos, então, a presença do patrono, o recurso foi provido. Muito obrigada. Senhores conselheiros, eu agradeço, um bom trabalho, uma boa semana. Obrigada. Tchau, tchau. Então, assim a gente encerra a reunião, só tínhamos os 2 processos. Apoio, favor encerrar, então, a gravação.